Todos os amados irmãos, com a paz, nós vamos ao Eterno que esta tarde, o Eterno esteja conosco neste culto, louvor e gratidão ao seu imaculado nome, pelas suas bênçãos, sua presença em nós, para que a nossa adoração seja aceita nos céus, em nome de Deus. Convido, amados irmãos, a abrir as suas Bíblias, fazendo leitura do texto desta tarde em Salmos 51, de 3 a 14. Hoje falaremos, irmãos, a mensagem tendo como tema tempo de arrependimento. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias de confusão religiosa, dia de uma verdadeira apostasia generalizada no meio do povo que se diz povo do Eterno. Então é preciso vermos a situação de cada um em termos de arrependimento. Sabemos que sem arrependimento ninguém verá o Criador. Não há perdão sem arrependimento. E arrependimento é muito difícil na vida das pessoas, até que eles se declaram estar arrependidos. Talvez nós não vemos esse arrependimento como fruto de uma vida transformada. Então, convido os amados irmãos a lermos a palavra em Salmo 51, versículo 3 a 14, que diz o seguinte: Compadeça-se de mim, ó Altíssimo, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lave-me completamente da minha culpa e purifique-me do meu pecado. Pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra você, somente contra você pequei, e fiz o que era mal perante seus olhos. Portanto, fundamentadas são as suas palavras e justificada a sua sentença. De fato, eu nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. O que você deseja é que a verdade esteja no meu íntimo. Então, traga a sabedoria ao âmago do meu coração. Purifica-me com isope até que eu fique puro. Lave-me até que eu me torne mais branco do que a neve. Faça-me ouvir novamente sons de júbilo e alegria, para que eu possa exaltar meu corpo aquebrantado. Desvie sua face dos meus pecados e apague todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro, ó Altíssimo. Renove em mim um espírito inabalável ou estável. Não me lance fora da sua presença e não retire de mim o seu Rua HaKodesh. Dê-me novamente a alegria da sua salvação. Sustenta-me com sua generosidade. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Deus, esta tarde. Engrandecido e exaltado o nome do nosso Pai Celestial. Amados, como falamos no início, na leitura inicial, hoje falaremos sobre arrependimento. Esse texto aqui de Salmos 51, versículo 3 ao 14, o rei Davi, salmista Davi, ele está se aproximando do Eterno após o seu pecado. Ele havia cometido o pecado, e aqui ele está buscando o perdão do Eterno, sua misericórdia. E ele vem o coração arrependido, transformado, suplicando para o seu íntimo benevolências do Eterno, como sabedoria, pureza, gratidão, alegria, a presença do Espírito Imaculado do Eterno, alegria, para ele sentir a alegria da salvação. Então, tudo isso era o sentimento de arrependimento da vida daquele homem que havia pecado e se arrependeu, agora buscava do Eterno perdão. Então, nós vimos aqui, vamos ver aqui dentro do nosso contexto da mensagem de hoje, o que era realmente arrependimento. Porque ouvimos sempre alguém dizer: eu estou arrependido. E outros até dizem: eu estou convertido.
Ouve-se pessoa dizer, ah, estou com 2 anos, já me converti há 2 anos, me converti há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 1 ano. E as pessoas, na verdade, quando dizem isso, eles não têm noção do que é conversão. E se eles não sabem o que é conversão, também não sabem o que é o perdão. Porque o perdão do pecado, ele vem antes da conversão. Ninguém pode se converter se não estiver realmente arrependido. E o arrependimento é a base sólida para a vida de conversão. Porque converter-se é andar segundo os caminhos do eterno. E arrependimento é abandonar os nossos próprios caminhos velhos de pecado. Então, para o nosso estudo hoje, nossa compreensão, arrependimento. O que significa arrependimento? Em primeira parte, significa confissão de pecado. Se você confessa os pecados, você deve estar arrependido, porque o pecado arrependido, confessado, ele não volta mais à prática, porque você se arrependeu, eles foram confessados, ou seja, se os pecados foram apagados, quando você recebe o perdão, eles são apagados, eles não existem mais na vida daquele que os tinha e agora os confessou, arrependido deles. Então, quando alguém confessa seu pecado e diz que ele está arrependido e volta a praticar o mesmo tipo de pecado, os mesmos atos pecaminosos, isso é uma prova que esse arrependimento não era verdadeiro. Esse arrependimento não leva as pessoas a um caminho de conversão. Então, aí vamos ver que o mal vai prevalecer nele. Ele não vai ter a bênção do Eterno, que é o perdão dos seus pecados, porque ele não confessou verdadeiramente, arrependido dos seus pecados. Então vamos ver o que está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transações nunca prosperará, mas que as confessa e a elas renuncia, alcançará misericórdia. Quer dizer, o pecado tem que ser, as culpas, as transações do pecado, ele precisa ser confessado, ele não pode ser encobertos. Aqui o texto diz que quem encobre as suas transações nunca prospera, nunca se desenvolve na fé, nunca vai ter o plano de salvação em sua vida. Mas os que as confessam e a elas renunciam. Então, tem pecados, são confessados, mas não são renunciados. A pessoa confessa, se arrepende dos seus pecados, mas continua no mesmo pecado, que na verdade é o que nós vemos hoje no cotidiano da igreja, aqueles que se dizem crentes. Eles confessam, arrependem dos seus pecados, confessam que se arrependeram do pecado da mentira, da idolatria, da vaidade, mas continuam sendo idosos, vaidosos, mentirosos, gananciosos. Então, é tremendo isso. Porque isso leva as pessoas a não alcançar a misericórdia do Eterno. Porque eu te disse que alcança a misericórdia do Eterno aqueles, ou seja, o perdão dos seus pecados é alcançado por aqueles que confessam e renunciam, abandonam os seus pecados. Então, o pecado confessado e não abandonado é um pecado vivo. E quando o pecado está vivo no indivíduo, o indivíduo, obviamente, está morto. Porque todo aquele que está escravo do pecado está morto em seus delitos de pecado, como disse Shaul, ao ler aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Então, precisamos procurar o verdadeiro caminho do arrependimento, o verdadeiro caminho do perdão, que é o arrependimento. Em 1 Yohana, que é 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: aqui precisa haver reconhecimento dos nossos pecados. Tem pessoas que pecam, mas não se dão por reconhecidos, acham que está tudo bem, acham que está na bênção, né? Então vamos aqui ler o texto. 1 Yohana, que é 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: mas se confessar os nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. Quer dizer, há um perdão de toda injustiça praticada pelo homem, pela mulher, pela pessoa que peca, que pratica a injustiça, mas há um perdão, uma purificação da injustiça que ele comete. Ele será purificado por causa de seus pecados, quando ele reconhece seus pecados, quando ele confessa os pecados, e quando ele os abandona os pecados, quando ele renuncia aos seus pecados, então ele agora se torna digno, o Eterno olha para ele e dá dignidade a ele pelo perdão, para que ele receba a confiança do Eterno, né? Então ele agora é digno de confiança e se torna uma pessoa justa, porque ele foi justificado pela fé no Mashiach, em Yahshua Mashiach. Então vimos que ali em
Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados pela fé, temos paz com o Eterno. Então, se você vai ter paz com o Eterno, você vai ter comunhão com o Eterno, se você estiver limpo dos seus pecados. E precisa ser justificado pela fé. Então, agora somos justificados pela fé e temos paz com o Eterno. Romanos capítulo 5, versículo 1, claramente nos diz isso. Isso quer dizer que isso é necessário, assim, sabe? Porque pois nós, os humanos, nós pessoas, os seres humanos, homens e mulheres, somos constantemente perseguidos pelos pecados que tão de perto nos rodeiam. Existe um oceano de pecados ao nosso redor, e nós, por mais que queremos andar na presença do Criador, sempre estamos sendo agredidos, atacados, assaltados por alguns pecados. Então, por isso que precisa vigiar e orar constantemente. O poder eterno pode viver sem oração, sem vigilância na vida, sem cuidado. Então, é preciso que haja um propósito de renúncia, um propósito de busca, de entrega ao Criador. Porque se não houver isso, não tem como ter um verdadeiro arrependimento. Então, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, eles têm que ter isso na sua vida, para servir como prova de que realmente está arrependido. E aí receber a justificação dos seus pecados, ser tido pelo Pai como justo, e receber a bênção, as suas misericórdias, o perdão, e assim ser digno da presença do Criador em sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai nos falar algo muito importante. Diz o texto: e, portanto, pelo fato de também estamos rodeados de tantas testemunhas, deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência o percurso que está posto diante de nós. Então, temos aqui uma palavra do Shaul, do emissário Shaul, que nós somos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, né? As testemunhas estão aqui nos acusando, nos apontando, dizendo: olha, você faz isso, você é crente, faz aquilo, como é que você quer ser servo do Eterno e faz isso? Então você está sempre sendo apontado. Quando você faz a vontade do Eterno, quando você não faz a vontade do Eterno, o mundo te aponta. Quando você passa a praticar, o mundo te critica. Então é melhor sermos criticados por sermos servos do Eterno, do que sermos apontados como falsos servos do Eterno. Então vimos aqui que, além dessa grande nuvem de testemunha que nos cerca, também tem o pecado que nos rodeia tão de perto. E esse pecado ele é tido como ação do inimigo, pois a palavra diz que o Satanás está ao seu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, como é que ele vai fazer isso? Através do pecado que está nos rodeando tão de perto. Tudo que você se vira tem fontes para que você peque, tem a agência pecaminosa, tem um ponto lá para que você pratique o pecado, é só você querer. E qual é a carne? E qual é a carne humana que não quer pecar? Então, para que não venhamos viver em pecado, precisamos viver no Espírito. E para viver no Espírito tem que ter os nossos pecados perdoados. E para os pecados perdoados, precisamos nos arrependido deles e ser batizados em nome de Yahshua, o Mashiach, sermos emergidos, para que nesse nome, no poder desse nome, ajude para o nosso pecado e assim passamos a ter paz com o nosso Criador. Arrependimento é o fato de afastar-se do pecado. Veja que arrependimento é o ato, perdão, que eu fiz falta, é o ato de afastar-se do pecado. Então precisamos, para provar que estamos arrependidos, temos que afastar do pecado. Como é que eu me arrependo do pecado e permaneço nele? Pergunta o Shaul lá na carta de Romanos 6. Permanecemos nós no pecado para que as bênçãos eternas aumentem em nós? Claro que não. Então veja bem que o arrependimento em si é o ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia. E aí voltando-se o homem para Yahweh, o seu Criador. Então quer dizer, você se arrepende dos pecados perdoados, se converte para que seus pecados sejam pagados, né? Lucas capítulo 5, versos 1 e 32 vai nos falar isso. Mas Yahushua respondeu-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. A missão primordial da vinda do Mashiach à Terra não foi implantar religião, não foi dividir credos religiosos, não foi criar
impérios religiosos para os homens. Não, ele não foi para isso. A finalidade dele a terra também não foi curar, não foi expulsar demônios, não. Isso ele fez no poder que havia em sua palavra, porque o Pai estava nele. A finalidade principal, a razão principal pela qual o Mashiach veio à terra como filho do Altíssimo, enviado pelo Altíssimo, nascido de mulher, é justamente esse daqui. Ele fez a comparação aqui, os médicos, os santos não precisam de médicos. Só se é o médico quando se está doente. Quer dizer, se os homens fossem justos, não precisariam ser justificados. Se os homens fossem justos, não tivesse pecado, não precisaria de perdão, de arrependimento, de perdão, para serem perdoados, justificados na presença do Criador. Não precisaria. Então, assim, da mesma forma, o Mashiach, quando diz, eu não vim para chamar os justos. Se os homens fossem justos, o Mashiach não teria vindo. Mas os pecadores, ele veio chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, é sério que os pecadores se arrependem dos seus pecados. E você dirá, mas eu já me arrependi, eu já fui emergido, já fui batizado, sou membro da igreja. Mas eu pergunto, realmente seus pecados foram perdoados? Tem certeza do perdão dos seus pecados? Porque quando nós temos pecado perdoado, não os praticamos mais. Quando nós praticamos tal pecado, porque esse pecado ainda não foi confessado, não foi arrependido, não houve arrependimento acerca dele. E um pecado não confessado, não arrependido, não tem perdão. Pode ser você crer, mas os meus pecados foram perdoados. Não, só são perdoados quando na verdade você se arrepende e os confessa. E agora no batismo eles são perdoados em nome de Yahshua. Então precisamos saber que a vinda do Mashiach à terra, justamente para isso, para que os pecadores se arrependam, caso nós, eu e você, que somos pecadores, nos arrependamos cada dia do nosso cotidiano passado e do nosso dia presente, hoje, amanhã e sempre. O arrependimento acontece todo dia na nossa vida, porque nós somos rodeados de pecadores quanto é lado, e nosso redor tem uma grande nuvem de testemunha apontando o dedo para nós. Então precisamos dar o testemunho do Espírito em nós, o testemunho do Eterno, que nós nos arrependamos ao ouvir a sua palavra, cremos no seu imaculado nome, fomos batizados em seu imaculado nome, tivemos os pecados perdoados e agora somos convertidos, transformados, novas criaturas que servimos ao nosso Pai Celestial. Então é necessário termos conhecimento disso para que nós não venhamos achar que todos são pecadores, nós somos justos. Nós somos sempre pecadores, justificados sim, não pecadores condenados, mas pecadores justificados, lavados e remidos pelo sangue do Mashiach. Então, arrependimento em uma concepção mais ampla significa mudança de mentalidade. Eu quero dizer que arrependimento é estou arrependido, eu estou arrependido, sim. Mas perguntando, a sua mentalidade acerca do tal pecado? Do pecado do A, o pecado do B e do pecado em geral. Como é que está ela? Você continua achando que o pecado tal está certo? Você continua achando que deve praticar o tal pecado e isso não vai fazer mal? Você ainda está naquela de, mas isso não faz mal, mas isso não condena, Deus o Eterno vai me condenar só por isso? Você não está nessa ainda? Então precisa que haja um arrependimento pleno, para que haja um novo nascimento pleno. Vamos ver Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. A princípio aqui, arrependimento é uma concepção, em uma concepção mais ampla, como já falamos, significa mudança de mentalidade. Então isso vamos provar quando o próprio Criador se arrepende. Vamos lá em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: então Yahweh se entristeceu por ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. No verso 7, Yahweh disse: destruirei a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, pois estou aborrecido por os ter criado. Então, o arrependimento aqui do Eterno, quer dizer, no caso aqui, expressa que ele estava entristecido. O Eterno ficou triste por ter criado o homem, aborrecido por ter visto a situação do homem que ele havia criado. E disse que isso lhe pesou no coração. Então, o arrependimento aqui é um pesar, é uma mudança de mentalidade, de atitude. O Eterno diz assim, estou entristecido, né, por ter criado o homem.
Isso fez o coração, então, por ter feito o homem na face da terra, na terra. Então ele diz, eu vou destruir. Então ele tinha criado o homem, de imediato ele mudou o plano, agora eu vou destruir. Por causa de quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua corrupção, que ficou generalizada em toda a massa humana naqueles dias. Então o Eterno ali se arrependeu. Ele sentiu pesar, sentiu tristeza, angústia no seu coração por ter criado o homem e ver em que estado o homem se encontrava naquele dia. Existe uma concepção errada com respeito ao arrependimento. Dentro das religiões, quando fala em arrependimento, já se cogita a questão do pecado. Por se entender que falou arrependimento, fala de pecado, fala de coisas ruins, coisas mal. Se assim fosse, então o Criador Eterno teria pecado. Coisa impossível, nós achamos, será que o Eterno poderia pecar? Claro que não, pois a palavra diz que ele é puro, pois Yahweh é puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos assegura que o Eterno é puro. Pois está escrito, sejam puros, porque eu sou puro. O Eterno está dizendo que nós devemos ser puros, porque Ele, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso Salvador, Ele é puro. Então, jamais o Eterno pecaria. Ele não tinha como pecar, mas ele teve do que se arrepender, ele sentiu tristeza, pesar por algo que tinha sido feito, por um problema ocorrido. Ele tinha criado o homem na face da terra, e esse homem tinha pecado, tinha se depravado na carne, a ponto de agredir a pureza do Eterno. Então ele disse, vou destruir o homem da face da terra que criei. Então, nós vimos aí que aqui está falando de pesar, de mudança de sentimento, né? Então, quando o Eterno diz que vai destruir o homem, aí no versículo 6, ele está falando do pesar de sentimento, pelo o que estava acontecendo. Por outro lado, diz que o Eterno não se arrepende. Então, vemos aí 1 Samuel, que é 1 Samuel 15, versículo 29, diz para nós que o Eterno não se arrepende. Vamos ver como é que fica essa história agora, porque aqui em Gênesis, no capítulo 6, verso 7, verso 6 e 7, diz que ele se arrependeu, verso 6 especificamente, e agora aqui, 1 Samuel 15, verso 29, vai dizer que ele não se arrepende. Vamos procurar entender essa aparente contradição de textos. Também aquele que é a força de Israel não mente nem muda seu propósito, porque ele não é um simples ser humano, sujeito à mudança de mente, para que se arrependa. Então, quer dizer, arrependimento é mudança de mente, de mentalidade, como já falamos. Então, quer dizendo que ele não é homem para que eu faça isso. A respeito do quê? A respeito do pecado. E quando fala do homem, falando do pecado. Quando fala do Criador, fala de mudança de mentalidade. Quando fala do homem, fala de pesar pelos seus erros, pelos seus pecados. Isto é, o Eterno não é homem para mentir, pecar e se arrepender. Porque mentir é pecar e depois se arrepender. Então vimos aqui que ele não é homem para que minta. O Eterno se arrepende, sim, pois além de se arrepender de haver criado o homem, sendo peso, tendo tristeza por ter criado o homem na terra em pecado, e esse veio a pecar, veio se depravar no pecado, após este ter se corrompido, também o Eterno se arrependeu de ter posto Shaul como rei na nação israelita, no povo de Israel. 1 Samuel, no mesmo capítulo 15, versículo 10 e 11, nos diz isso. Vejamos o texto. Então veio a palavra de Yahweh a Samuel, dizendo: entristeço-me de haver coroado Shaul como rei, porque ele deixou de me seguir e não obedeceu às minhas ordens. Isso deixou Samuel entristecido, e ele clamou ao Eterno, a Yahweh, a noite toda. Então, quer dizer, quando Samuel tomou conhecimento que o Eterno estava entristecido, estava triste por o fato de ter
colocado Shaul como rei sobre Israel, e vendo as suas atitudes, ele Samuel sentiu grande tristeza também por isso, e orou a noite toda, pedindo a presença do Criador em sua vida. Então vemos assim que o arrependimento aí, está essa tristeza aí, entristecer aí do Eterno, entristeço-me, esse arrependo-me. Então vê que arrependimento é entristecimento por algo ocorrido. Então o Eterno aqui se entristeceu, ele se arrependeu de ter, que na versão corrompida, vai chamar esse entristecimento aqui de arrependimento. Então sabemos se está correto, porque arrependimento é significado de vários sinônimos, de tristeza, de angústia, pesar, de desistência, digamos assim, remorso, outras coisas semelhantes. Então, agora, quando se fala ao ser humano sobre a questão do arrependimento, aí já se sabe que é um sentimento de remorso, um sentimento de culpa por um mau comportamento, por um ato mal praticado, por uma atitude mal tomada a favor do erro. Então ele se arrepende, e aí fica pesado, fica triste, fica com remorso, e às vezes até foge dos lugares onde comete seus erros, para que com medo da punição. Então nós vemos aí que, na verdade, quando nós falamos aí sobre o ser humano, nós estamos falando de arrependimento, sobre o ser humano, estamos falando do pecado do ser humano, mas também há coisas que o ser humano pratica e vê que não deu certo, se arrepende, devia não ter feito isso, poxa, fiz como deu errado. Então isso é arrependimento. Então em Mateus capítulo 27, 3 e 4 nos diz o seguinte: quando Ialdar, que é Judas Iscariote, o traidor, viu que Yahushua tinha sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes do povo, dizendo. Nós vimos aqui que houve um remorso na vida daquele que havia traído o mestre. Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então vimos que, amados, que cada pessoa, quando peca, o problema do seu pecado é seu. Então precisa que haja um arrependimento. Aqui, só que esse arrependimento aqui é chamado de remorso. Então esse arrependimento aqui é um remorso, uma culpa por um ato que ele tinha feito, por algo que ele tinha feito, que ele sentiu agora que estava errado. Ele tinha entregue um homem inocente a ser condenado à morte. Eles tinham condenado o Mashiach à morte, e Ialdar, que Judas Iscariote, sabia que o Mashiach era um homem inocente. Então aqui houve uma mudança de propósito na vida de Ialdar, e foi entregar. Ele não queria mais, foi devolver o dinheiro, ele não queria mais vender, mas o pecado já estava cometido, o erro já estava feito, e agora disseram para ele: o que tem a ver com isso? O problema agora é seu, não é mais nosso. Então vimos aí que o verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição. Então, quer dizer, vimos que voltando um pouquinho, esse arrependimento de Ialdar não foi um arrependimento verdadeiro. Ele não entrou em comunhão com o Pai, ele sentiu remorso, se arrependeu, se angustiou, se entristeceu, e diz lá o texto que o texto vai dizer que ele saindo dali foi se enforcar, foi morrer, foi se matar, porque ele não tinha mais lugar para o arrependimento, para perdão. O arrependimento era um arrependimento segundo o mundo, e não segundo a justiça do Eterno. Mas quando o arrependimento segundo a justiça do Eterno, um arrependimento verdadeiro, um verdadeiro arrependimento segundo a justiça do Eterno, aqui sim, então envolve um ato de contrição interior com o Pai, com o nosso Pai Celestial. Então a pessoa agora se arrepende, se quebranta, volta para o Pai, pede perdão, e ele se converte ao Eterno para fazer sua vontade. Então vimos assim que pelo pecado, ele sente triste pelo pecado. Então aí há uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta àquele que ele estava antes. Então nós estamos no caminho das trevas, no caminho do pecado, no caminho do mal, natureza totalmente carnal. Quando nós nos arrependemos,
Mudamos de atitude e agora nós temos uma nova direção de vida. Então, esse tipo de arrependimento leva uma pessoa à mudança fundamental do relacionamento da pessoa com o próprio Criador, que é Yahweh. Nós vimos isso segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a retornar-se para o seu Pai Celestial. Segundo as Crônicas, como falei, 7,14, vai nos dizer isso. E então, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, falando do povo do Eterno, o povo tiver verdadeiro arrependimento, que tiver os pecados perdoados, que agora são dele. Só que aqui está falando diretamente para Israel, mas aqui hoje para aquele rote do Eterno, a congregação, a igreja nos nossos dias. Diz que se esse povo chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, e se retornar dos seus maus caminhos, se arrepender de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vemos aqui que o perdão vinha do Eterno através de um retorno para ele, de um quebrantamento para ele, de um arrependimento, de uma volta para ele, abandonando os caminhos de pecado. Ou seja, arrependimento é parar de seguir o mau caminho, é dar uma basta, uma parada do seu mau caminho que você vem vivendo e voltar-se para o Eterno, isto é, se converter aos caminhos do Criador. Atos capítulo 3, versículo 19, deixa bem claro isto, até como prova, como base para que haja o nosso perdão, nossos pecados sejam verdadeiramente apagados. O texto diz para nós o seguinte: portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam apagados os seus pecados e venham assim os tempos de alívio pela presença de Yahweh. Então, vimos aqui que para você ter a presença do Criador em você, de uma pessoa ter a presença do Criador em si, que a presença do Criador é a salvação, é a vida eterna, é a presença do Espírito Imaculado do Eterno em si, habitando no seu ser, como diz Shaul, nosso corpo vai ter morada do Espírito Eterno, do Espírito Imaculado do Eterno. Mas para isso é necessário que haja em nós o perdão dos pecados. Para ele vir a nós, precisamos que os pecados sejam perdoados. Para os pecados serem perdoados, precisamos, os nossos pecados serem perdoados, apagados, precisamos que estejamos convertidos. E para estarmos convertidos, precisamos que estejamos arrependidos dos pecados que nos separava do Criador. Pois Ishaiah, capítulo 59, verso 2, diz que o nosso pecado nos separa do nosso Criador. Então o homem não pode estar em pecado, porque em pecado ele está separado do Criador. Ele só pode estar na presença do Criador se ele estiver limpo de pecado, lavado do pecado, pelo imaculado sangue do Mashiach, como está em 1 Yohana, capítulo 1, versículo 7, quando diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue do Mashiach, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a purificação do nosso pecado está no sangue do Mashiach. Quando nós cremos no seu nome, somos imergidos em nome de Yahshua, o sangue derramado no madeiro, lá no madeiro, nesse lugar, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, no batismo é perdoado nosso pecado em nome de Yahshua, mediante o sangue derramado no madeiro em nosso lugar. Então precisa que haja esse processo, arrependimento. Você vai crer, vai ouvir, vai crer, vai se arrepender, vai ser batizado, vai se converter e ter os pecados perdoados mediante conversão. E agora você vai ter a presença do Eterno em você, e você será realmente uma nova criatura. Na verdade, o rei Daúde, que é o rei Davi, reconheceu que suas transgressões, seu pecado era preeminente contra o Criador Eterno, o Yahweh dos exércitos, e que sua sentença de castigo contra ele era justa. Então nós vemos aqui, vamos ver isso aqui, em Salmos, já vimos Salmos 51, versículos 5 e 6, nos mostrou isso, que na verdade o castigo que o Eterno nos traz por causa do nosso pecado, ela é justa. A sentença do Eterno castigar os seus céus, a sentença dada aos seus céus pelos seus pecados é justa, porque a alma que peca, essa deve morrer. Só que quando a alma que peca hoje não morre, porque se é só se ela quiser, porque existe algo da vida. Então quando nós vemos ali Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado nem a morte, mas o dom gratuito do Eterno é a vida eterna. Ele dá um presente gratuito àqueles que se convertem.
Então vimos aí que Davi reconheceu que a sua transição era contra o Criador. Então precisamos, irmãos, ter essa mentalidade de nós. O homem atual, o homem moderno, o homem de hoje, de todos os tempos, inclusive de hoje, precisa reconhecer que a sua transgressão, o seu pecado, é contra o Criador. E todo aquele pecado contra o Criador está sentenciado à morte, porque o Eterno é justo e ele não tolera pecado, seja de quem que for, ele não tolera pecado de qualquer pessoa que seja. Então, pecou, a alma que peca está sentenciada à morte. Porém, o Mashiach veio para que tenhamos vida e vida abundante. Então, David disse a Natã: eu pequei contra Yahweh. E Natã disse a Davi: também Yahweh perdoou o teu pecado, e por isso você não morrerá. Quer dizer, o pecado do homem mata ele. O homem morre por causa dos seus pecados. A alma que peca, essa morre. Diz que cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, quando nós vemos que o pecado do homem está nele, ele está sentenciado à morte. E Davi estava nessa situação. Reconheceu que havia pecado contra o Criador, contra o Eterno, Yahweh, né? Então a sentença dele seria o quê? A morte. Mas a sentença seria justa, o castigo seria justo. Mas o que aconteceu? O Eterno usa Shamuel, e o Shamuel diz para ele: mas o Eterno perdoou o seu pecado, e por isso você não morrerá. Quer dizer, a confissão de Davi dos seus pecados ao Eterno levou ele, o seu arrependimento, confessão dos seus pecados, levou ele a receber o perdão. E o perdão lhe proporcionou vida, e pedindo que ele viesse a morrer. O grande contraste entre o homem e o seu Criador, Yahweh, é que sempre o homem tende a agir de forma totalmente contrária à vontade do seu Criador, conforme ele nos tem ensinado. E isto levou o rei Davi a implorar ao Altíssimo para o seu íntimo, para o seu interior, sabendo ele que esse era o desejo do Eterno para com os seus. Então, o que ele implorou para o seu interior, para o seu íntimo? Verdade, pureza, sabedoria no âmago do seu coração, isto é, do seu ser, pureza, alegria e perdão. Em outras palavras, pediu para apagar os seus pecados. Diz: apaga meus pecados. Ele pedia um coração puro e um espírito renovado e estável. Isso vimos na leitura que fizemos inicial, Salmo 51, do versículo 8 ao 12. Então vemos pela Escritura, amados, que foi através do Mashiach que nos foi revelada a justiça do Eterno, manifestada em sua Torá. Então nós somos justificados pelo Mashiach. O Mashiach nos justifica, porque no Mashiach foi justificado, a fé no Mashiach nos justifica, porque no Mashiach foi revelado a justiça do Eterno, que ele justifica aquela justiça que tinha sido manifestada em sua Torá. Nós aqui vemos no Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Pessoas que hoje as religiões ensinam, como me falam, contrário ao ensinamento do Eterno, ensinam que hoje, uma vez justificado pela fé em Alcha, justificado, lavado pelo sangue do Mashiach, não precisamos mais nada da Torá. Eles esquecem ou não conhecem, ou desconhecem uma coisa, ou ignoram uma coisa que é fundamental para a nossa justificação pela fé no Mashiach. Como está aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Mas agora, a partir da Torá, foi manifestada a justiça do Eterno, ainda que a Torá e os profetas testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça do Eterno que vem por intermédio da fé em Yahshua, o Mashiach, para todos que creem, pois não há distinção entre Eudim e Goim, porque todos pecaram e estão afastados da presença do Eterno, mas alcançados gratuitamente pela sua benevolência, que tem graça, mediante a redenção
que é Yahushua Mashiach, no qual o Eterno ofereceu como sacrifício pelo perdão de pecados através do seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Yahushua. Então vemos aqui, dentro desse texto, que essa justiça do Eterno, com a qual nós justificados por meio do Mashiach, por intermédio da fé no Mashiach, justiça, na verdade, ela é manifestada, né, na Torá. A Torá do Eterno trouxe a justiça. Só que os homens, na sua carnalidade, os homens sem o Espírito, os homens no seu legalismo que receberam a Torá, eles não tiveram conhecimento, não tiveram entendimento, não compreenderam pelo Espírito a função e a realização da Torá. Então vimos que, diz o Shaul no capítulo Romanos, capítulo 10, versículo 4, o Mashiach é a finalidade, a razão pela qual nos foi dada a Torá. Então a Torá, ela apontava toda a justiça, todo o perdão, toda a benevolência que o Eterno vai derramar nos homens por meio da fé no Mashiach, estava em sua Torá. Agora, vindo o Mashiach, isso foi revelado, foi manifestado por intermédio da fé que o Eterno nos deu e nos purificou. Então diz que nisso não há distinção entre um e outro, entre judeus, que é Yehudim, e goíns, que são gentios. Todos pecaram, todos estão debaixo do mesmo pecado, debaixo da mesma sentença de morte, porque o seu pecado é a morte para todos. Agora é necessário que nele, como todos são pecadores, que todos pecaram, então agora o Eterno anuncia em todo lugar, em todo mundo, que todos os pecadores se convertam, se arrependem e sejam salvos. Então é isso que a palavra nos tem dito. Então, para isso o Mashiach, Yahushua Mashiach, o Eterno nos dá ele como oferecido, né, como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então, se não fosse o sacrifício do Mashiach, o sangue derramado no madeiro, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. E por quê? Porque ali naquele sacrifício, daquela morte do Mashiach no madeiro, está a manifestação da verdadeira justiça do Eterno, com a qual somos justificados pela fé no Mashiach, né? Então, ou seja, somos lavados no seu sangue, como está lá, como já mencionei, 1 Yohanan capítulo 1, versículo 7. Então isso ele fez para demonstrar sua justiça, por ter ele, na sua paciência, na sua tolerância, deixar de lado os delitos outrora cometidos. Quer dizer, quando nós cremos no Eterno, quando nós cremos no Eterno por meio do Mashiach, nosso Salvador e Yahushua Mashiach, e temos fé, então passamos a ser justificados pela justiça do Eterno, mediante a fé no Mashiach. Então o que acontece? Nós passamos a ter os pecados perdoados, e quando ele é perdoado, ele é deixado de lado, é esquecido. Esse pecado não vem mais, a condenação não vem mais à tona. Então nós vemos aí que pessoas ainda que creram, ainda ficam dizendo assim, mas quando chegar lá é que a gente vai saber. Não, ainda tem crentes esperando ir a juízo. Pessoas que estão esperando ir para o céu e vão a juízo. Quem vai a juízo não vai para o céu, quem vai a juízo não vai ser salvo. Porque quem vai a juízo vai ser para ser julgado e condenado. Ali não tem absolvição, porque a absolvição do pecador está pela fé em Yahushua Mashiach. Então, o que a palavra diz? Em Yohanan, capítulo 5, versículo 24, o Mashiach diz o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em juízo, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Estavam todos mortos, nós estávamos de pecados, e agora no Mashiach nós passamos a ter vida, e vida abundante, né? Então essa justiça que nos justifica diante do nosso Pai Celestial, justamente vem por meio da fé. Quando diz Romanos 5, versículo 1, o justificado, pois, mediante a fé, temos paz com o Eterno, né? Antes nós não tínhamos por que os Yehudim não tiveram essa paz com o Eterno? Porque eles não foram justificados mediante a fé. Agora, tanto judeus, tanto Yehudim como goíns, tanto judeus como gentios,
todos serão justificados pela fé. Todos têm o mesmo pecado. Todos estão diante do mesmo, com o mesmo apelo, porque todos estão sujeitos à mesma condenação, à mesma morte. Porque todos pecaram, instituídos, separados, estão na presença do Criador. Então é necessário que haja arrependimento, que haja conversão. Hoje é tempo, amanhã não sei, porque amanhã não sei se estarei vivo. Você não sabe se estará vivo. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de confessar seus pecados e voltar-se para o Eterno. Hoje sim, não amanhã. Amanhã, se o Eterno nos conceder, fará isso. Mas hoje é o dia aceitável. Agora, com a plena e perfeita revelação de Yahweh, através da vinda do Yahushua Mashiach, Yahweh, através da sua palavra, ordena a todos que se arrependam e creiam em Yahushua o Mashiach. Isto é, volte-se para ele, aceitando-o e honrando de todo o coração, como seu Criador e Salvador. Ouve-se alguém por aí dizer assim, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. Não, a palavra diz isso. A palavra diz que é para aceitar, confessá-lo como Criador e Salvador nosso. Ele nos criou, pecamos, caímos em pecado, somos a condenação, e ele vem nos salvar. Então ele é nosso Criador e nosso Salvador. Vem o que está em Shaial, que é Isaías 45, versículo 21 e 22. Nós vimos às vezes pessoas pegam a palavra, leem um texto, nesse texto passa uma hora e meia pregando sobre aquele texto e nada tem a ver com o texto. Então essa pregação, amados, é a pregação do próprio homem. Aqui, porém, nós usamos muito texto bíblico, e aqui quem prega, quem fala é a palavra, nós estamos só porta-voz. Então não podemos aqui anunciar a palavra nossa, nós não temos palavra nenhuma para anunciar aos irmãos, aos amigos, às pessoas. Então nosso dever aqui é falar a palavra que está escrita, porque a mensagem para a salvação, para a correção, para a planificação está na palavra. Então eu tenho que pregar, alguém vai dizer, mas o pastor usa muito texto pregando. Não, eu uso os textos da Bíblia, porque é a Bíblia que está falando, eu até estou falando através de sua palavra. Então, que os irmãos compreendam isso e confiem os textos conosco. Shaial, capítulo 45, versículos 21 e 22, diz-nos o seguinte: anunciem e apresentem as razões, tome conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem apresentou, quem já há muito tempo o anunciou? Por acaso não fui eu, Yahweh? Pois não existe outro Criador, senão eu, eterno, justo e Salvador. Não existe outro além de mim. Você vê que este ser que nós anunciamos, esse algo que nós anunciamos, o Criador, o Eterno, ele é o Criador e o Salvador. Ele criou por meio de sua palavra. A sua palavra se faz carne, e por meio desta carne, ele agora salva a humanidade. Então é um conjunto completo da palavra. O Eterno criou todas as coisas por meio de sua palavra, pelo poder da sua palavra. Esta palavra se fez carne. Lá em Johanna, capítulo 1, vai dizer isso, versículo 14. E aí se fez carne, e essa carne, no caso, que é uma chia, por meio desse sangue, desse corpo que tem sangue, agora o Criador, que é o Espírito Eterno, vai ser o Salvador da humanidade, vai salvar a humanidade por meio do Mashiach. Então, o corpo do Mashiach é um instrumento estabelecido pelo próprio Criador para a derramação em favor da humanidade, salvar, resgatar, remir o homem do seu pecador, dos seus pecados. Então, vimos aqui no 22. Agora tem um apelo no 22. Voltem para mim, vocês se convertam a mim, se arrependam, né? E sejam salvos, arrependam, se convertam, quer dizer, voltem para mim e sejam salvos, vocês e todos os confins, vocês quem? Os judeus e Aldim, e todos os confins da terra, chegando até nós. Então o apelo aqui é para os Aldins e para os Goíns, para os Aldins que estão lá em Israel, o povo hebreu, e para os gentios em todas as nações do mundo, até os confins da terra. Pois eu sou o Salvador, e não existe outro. Em lugar nenhum do mundo existe outro Salvador para a humanidade. O Yahweh, o Criador, ele é o único Criador. Então é isso que a palavra nos diz.
Não adianta trazer aqui uma colocação minha, porque eu não vou saber colocar, eu não vou saber dar, eu não vou ter condições espiritual, entendimento espiritual para uma palavra que salva os irmãos dentro, fora da palavra. Não, eu tenho que falar dentro da palavra. Dentro da palavra está dizendo que o Criador é o Salvador, Ele é único e não existe outro. Ainda quero o verso 23, para adiantar, enriquecer mais aqui. O tema diz o seguinte: por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não voltará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua jurará. Então, no verso 14, 24, de mim se dirá, tão somente em Arro existe justiça e força, e a ele virão envergonhados todos os que provocam a sua ira. Então, para completar nossa bênção, a bênção daqueles que creem, diz o versículo 5, mas em Arro será justificada, exaltada toda a descendência de Israel. Todo o povo de Israel e a sua descendência será exaltada, justificada em Arro, nosso Criador. Então não existe outra saída para o homem ser salvo, a não ser Yahushua Mashiach, o único meio estabelecido pelo próprio Criador. Não haverá exceção, disso daí não existe exceção, não existe acepção, não existe escolha, pois Yahushua não tolera os pecados de quem quer que seja. Todos devem abandonar seus pecados ou serão condenados. Aquele que crê e é batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16 diz isso. O arrependimento é algo essencial, amados, a salvação daquele que crê. Se nós cremos, mas não nos arrependemos, não existe para nós salvação, porque a salvação vem mediante o perdão, e o perdão mediante a confissão dos pecados, e pecados arrependidos. Então, nós encontramos aí que é necessário nos arrependermos. Vejamos Atos 2, 37, 38 e o 3, 19. Lá em Pentecostes, quando Kefa estava pregando a primeira mensagem anunciada pelos emissários, após a ordem do Mashiach dada a eles de ir e anunciar a Boa Nova em todo o mundo, essa foi a primeira mensagem dada por Kefa, e ali os homens que estavam ali, as pessoas estavam ali, ao ouvirem a pregação de Kefa, aqui no verso 37, diz o seguinte, capítulo 2 de Atos, verso 37, e depois leu o 38. Quando eles ouviram isso, sentiram um arrependimento profundo em seus corações. Quer dizer, um pesar, um remorso, uma angústia, uma tristeza profunda em seus corações, pelos seus pecados. E perguntaram a Kefa, que é Pedro, e aos demais emissários: irmãos, o que devemos fazer? Essa é a pergunta mais importante que deve haver de cada um. O que devemos fazer? E a resposta está no verso 38. Então Kefa respondeu-lhes: arrependam-se, e cada um de vocês seja emergido em nome de Yahushua, o Mashiach, para que os seus pecados sejam perdoados. Então, quer dizer, para os pecados serem perdoados, precisava que eles fossem emergidos, e para ser emergido, precisava que tivessem arrependido os pecados e confessassem os pecados arrependidos. Então, pessoas hoje há que se batizam sem estar arrependido. Vai para a igreja, para ser membro da igreja, para fazer algo, para ter direito a isso ou aquilo, até para seguir uma carreira ministerial da igreja, aceita o batismo. Não é para perdão dos pecados. Porque o batismo só funciona para o perdão dos pecados quando a pessoa se converte, a pessoa se arrepende. E quando ele se arrepende, ele abandona. O pecado nenhum arrependido vem mais à tona, porque ele foi cancelado, ele é apagado, ele não existe mais. Então, sabendo que todo aquele pecado que não foi cancelado, que não foi apagado, que não foi perdoado, o pecador vai pagar por ele. Não adianta se foi as águas do batismo, se foi batizado, se foi emergido, não importa. Se ele não se arrependeu, não se converteu, seus pecados não foram apagados, porque a água do batismo não apaga pecado e não tira o pecado de ninguém. Então, no verso 3, verso 19, diz o seguinte, sim, ainda diz aqui o resto do texto: receberão o dom do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Imaculado do Eterno. No capítulo 3, verso 19, do mesmo livro, diz o seguinte: portanto, arrependam-se, convertam-se, arrependam e convertam-se, para que sejam apagados
os seus pecados. Então os pecados do homem é apagado mediante uma vida de conversão, fruto de um arrependimento. Então arrependam-se e convertam-se para que seus pecados sejam apagados. E só assim venham tempos, venham assim os tempos de alívio pela presença de algo. Quer dizer, o Eterno não vai se fazer presente na vida de quem está em pecado, amados. O Eterno não se faz presente na vida de quem está em pecado, não. Ele faz presente na vida daqueles que têm os pecados perdoados. O Eterno se faz presente na vida de pessoas não convertidas, ele só faz presente na vida de pessoas convertidas, transforma novas criaturas. Aí o Eterno vem, o Espírito Eterno vem e habita nele, porque aí nós somos o templo de morada do Espírito Eterno. Ele passa a estar porque Deus passou a andar junto, unido ao Mashiach. Você não pensar nas coisas do alto e não aceitar as coisas da carne. Então, como vimos, o arrependimento era de suma importância na mensagem de Yohana, o emissor, né? O que chama João Batista. Nós vimos que também foi a grande coisa, grande importância na pregação do próprio Mashiach. Então vimos aqui Marcos 1:4, que nos diz o seguinte: quando o emissor Yohana estava pregando, a sua mensagem tinha como base o arrependimento. Pois foi o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 4. E foi por isso que Yohana, o imersor, apareceu no deserto proclamando a imersão que envolvia o arrependimento para a remissão dos pecados. Quer dizer, o arrependimento tinha um batismo lá de arrependimento. Não era um batismo para salvação, era de arrependimento. Então ele se batizava para que estava arrependido. Então aqui no batismo de pregação, ordenado por Yahushua, é diferente. Aqui você se arrepende mediante a palavra. Você ouve a palavra, se converte. Se arrepende. Você ouve a palavra, se arrepende. É pregada a palavra para arrependimento. Anuncia-se a palavra para arrependimento. Foi dito já nessa mensagem. O Eterno agora ordena em todo lugar que seja anunciada a palavra para que os pecadores se arrependam. Agora sim, se arrependem, são perdoados, seus pecados perdoados mediante o batismo e são salvos. Agora o batismo de Yohana era o seguinte: ele é baseado para arrependimento. O batismo é arrependimento para a remissão de pecado. Mas quem remissão de pecado dos homens, das pessoas? Era Yohana? Era o batismo de Yohana? Não. Era o Mashiach que estava para vir, porquanto Yohana era o precursor do próprio Mashiach, anunciando o caminho daquele que havia de vir. Então nós vemos aqui que em Lucas, capítulo 3, versículo 3, dá o mesmo segmento de mensagem. Vimos aqui que a mensagem do Eterno foi entregue a Yohana, o emissor, para anunciar ao mundo, ao povo ao mundo israelita, ao povo hebreu, porque o Mashiach estava vindo, estava por chegar. Então diz aqui o versículo 3 do capítulo 3 de Lucas. E ele percorreu, Yohana o emissor, né? Percorreu toda a região do rio Yarden, anunciando a imersão mediante ao arrependimento para a remissão de pecados. Então, essa era a mensagem de Yohana. Ele percorreu toda a região, pregando o batismo de arrependimento. Quando alguém veio para se batizar, ele estava pedindo, eles produziam frutinho de arrependimento, né? Não era só questão de se batizar, ele tinha que produzir frutinho de arrependimento, porque ele estava preparando o coração dos homens para aceitar o Mashiach que estava para chegar. Yahushua, o Mashiach, em sua mensagem, ele também dizia o seguinte, Lucas capítulo 24, 47. O Mashiach já, no seu ministério, ele ordena a pregação das boas novas e o batismo também, mediante o arrependimento. Vai dizer aqui no capítulo 24 de Lucas, versículo 47. E em seu nome anunciasse a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando primeiramente na cidade de Yerushalayim. Quer dizer, ia ter que começar na cidade de Yerushalayim, ali onde os apóstolos estiveram reunidos, os talmidim estiveram reunidos, os emissários, após o dia da festa de Pentecostes, 10 dias depois, estavam reunidos e Kefa recebem, a congregação recebe a manifestação do Espírito Imaculado. Ali há aquele fenômeno maravilhoso da descida do Espírito sobre eles, e Pedro e Kefa agora começam a pregar. E naquela pregação ele vai anunciar justamente isso, a anunciar o arrependimento
o perdão de pecados, anunciando o arrependimento, pedindo perdão de pecados para terem a vida eterna. Agora vimos, irmãos, amados irmãos, que em Mateus 28:19, quando o Mashiach já ressuscitado, preste a ascender aos céus, ele deu uma ordem muito maravilhosa, a ordem essa que os homens vieram deturpar nas suas mentes corrompidas, privados da verdade. Portanto, verso 19 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, vão e façam tal medida de todas as nações em meu nome. Quer dizer, o cumprimento dessa ordem está em Atos, o 2, 38 e 39, que acabamos de ler. Lá, o Kefa pregou o batismo de arrependimento para a salvação, para pelos pecados, em nome de Yahshua. Esse texto de Atos é inconfundível. A necessidade e a importância do arrependimento para que, por meio do batismo nas águas, o que crê receba o perdão de seus pecados, em nome de Yahshua, o Mashiach. No batismo em si, não há perdão de pecados, mas o poder do nome invocado no ato do batismo, sim, nesse é perdoado os pecados daquele que crê, que foram arrependidos, os pecados que foram arrependidos e confessados. Assim sendo, o batismo é algo simbólico, não é o batismo que traz perdão para ninguém. O batismo é algo simbólico para que nesse símbolo nós possamos testemunhar a nossa fé no nome de Yahshua, nosso Salvador. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz isto. Diz-nos o apóstolo emissário Shaul. Romanos 6, versos 3 e 4. Vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Yahushua, o Mashiach, fomos imergidos na sua morte? Assim, quando fomos emergidos, fomos sepultados com ele na sua morte, para que assim como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, para a honra do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então aqui o batismo tem 3 significados: morte, sepultamento e ressurreição. Você morre para o mundo mediante o arrependimento dos seus pecados, vai ao batismo, é sepultado nas águas, e dali das águas você ressuscita para uma novidade de vida. Ali você tem uma nova criatura. Não é a água, não foi a água do batismo que te renovou, que transformou, não. Mas a palavra da fé que disse foi anunciada, as boas novas lhe foram anunciadas, que você creu, por você ter crido, agora você arrependeu-se. E uma vez arrependido, confessou os pecados, foram ser batizados em nome de Yahshua, porque no perdão do nome de Yahshua é que tem o perdão dos pecados. No ato do batismo, mediante o arrependimento, o arrependido recebe 2 dádivas muito importantes, de super valor, que é o caso do perdão dos pecados e o dom do Espírito Imaculado, que nós mostramos lá, que diz que recebereis o dom do Espírito Imaculado, do Espírito Hakodesh, né? Ruach Hakodesh, que é o Espírito Eterno. E aqui esse dom, essa dádiva, é a vida eterna. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito da parte do Eterno é a vida eterna, que temos por estarmos unidos em Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador. Nesse texto de Romanos, temos 2 tipos de servidão. Um traz a morte como salário pelo pecado cometido. O pecado é a morte. E o outro resulta na vida eterna. Não como salário merecido por um trabalho realizado, mas como dádiva, como presente de Yahweh para aquele que crer e lhe obedece. Para encerrarmos nosso estudo de hoje, Yohanan 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não vem a julgamento, mas já se removeu da morte, passando para a vida. Este é o dom imerecido
Este é o presente merecido que o Eterno dá aos pecadores, que se arrependem, se convertem e creem na sua palavra, obedecem a sua palavra. E nisto está a palavra: aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yahshua, nosso Salvador.